Pessoas calmas do Reddit. O que fez vocês perderem completamente a calma? História 1. Minha sétima ida ao Detran, enquanto tentava recuperar minha carteira. Toda vez, eles examinavam minha papelada e sempre conseguiam encontrar algo errado, me mandando embora para consertar. Nessa sétima ida, eles finalmente disseram: "Você não tem prova de que já teve carteira antes." Apesar do monte de papelada que eu tinha mostrado, do meu registro de motorista e outros documentos, eu me recusei a sair do assento e disse: "Vocês são inacreditáveis." Um gerente foi chamado, nós discutimos e ele disse que acreditava que eu tinha carteira antes, mas que não tinham provas, e ele não podia arriscar aceitar minha papelada caso alguém a verificasse. Eu disse que não ia embora até saber exatamente o que era necessário para regularizar as coisas. O gerente então disse: "Vou te dizer uma coisa, posso entrar em contato com o último estado que você morou e obter a verificação de que você tinha carteira lá. Vai levar apenas alguns minutos." Foi quando eu gritei dentro do Detran: "Por que isso não foi a primeira coisa que você disse?" De qualquer forma, eu recuperei minha licença. Opinião: te enrolaram 7 vezes até você perder a paciência? Eu faria um escândalo muito antes. História 2. Eu sempre fui uma criança muito quieta, aparentemente. Então, uma das primeiras vezes que eu me lembro de perder a paciência foi quando fiquei realmente cansado de um aluno da terceira série me provocando no ônibus. Eu estava no jardim de infância e esse garoto ficava colocando a cabeça sobre o meu assento e me cutucando. Eu cronometrei e na próxima vez que ele fez isso, dei uma surpresa bem no nariz dele, o que o fez imediatamente começar a sangrar e chorar. Eu não sabia na época, mas aparentemente os pais do garoto tentaram obter alguma ação disciplinar contra mim. Isso foi até eles descobrirem que eu não tinha a mesma idade, ou que era mais velho. Na verdade, eu era bem mais novo. Eles simplesmente não queriam fazer um grande alarde sobre o filho deles, que era mais velho, ter apanhado de um aluno do jardim de infância. Opinião: por que os pais nessas histórias sempre agem tão mal? Não é de se admirar que os filhos deles acabem se comportando do jeito que eles se comportam. História 3. Era Halloween e eu estava sentado do lado de fora da minha casa assistindo minha irmã levar minha sobrinha, que tinha cerca de 4 anos, para pedir doces. As pessoas que moravam em cima de nós morávamos em um apartamento, decidiram atirar fogos de artifício nelas. Essa foi a única vez que perdi a paciência. Coloquei elas dentro de casa e me certifiquei de que estavam bem. Minha irmã tinha apenas algumas queimaduras leves no braço e conseguiu proteger minha sobrinha da explosão. Naquele momento eu estava com muita raiva. Fui até a porta delas e comecei a bater, exigindo que saíssem. Elas não responderam, então comecei a tentar chutar a porta. Minha mãe e meu irmão me arrastaram para longe e de volta para dentro de casa para me acalmar. Meia hora depois, a polícia chegou, porque os vizinhos tinham ligado para eles sobre mim. Felizmente, depois que explicamos o que realmente aconteceu, não tive problemas, mas eles também não. Opinião: elas deveriam ter sido presas. Elas poderiam ter machucado seriamente sua irmã ou a sua sobrinha. Já fiquei sabendo de pessoas que perderam a vida por isso. História 4. Eu estava lidando com brigas do meu pai e a ex-namorada dele. Eles sempre discutiam aos berros e ocasionalmente me arrastavam para o meio da discussão. E isso durou por cerca de 1 ano. Uma noite eles começaram de novo, e ela se virou para mim, exigindo que eu tomasse partido e respondesse algo para alimentar o argumento dela contra o meu pai. Eu estava tentando jogar um jogo na hora e acabei perdendo a paciência. Gritei: "Eu não sei e não me importo, e estou cansado das suas brigas." Não foi muito, mas foi a primeira vez que eu levantei a voz, e acho que isso os deixou em silêncio. Ela acabou até saindo de casa, risos. Opinião: é bem errado para eles usarem você e envolverem você na briga deles. Talvez pela primeira vez eles realmente se sentiram envergonhados de suas ações. História 5. Esse cara do trabalho estava limpando
a sala de descanso, o que basicamente significava que ele estava jogando fora os pertences pessoais das pessoas. Eu vi uma caneca nova de café que eu tinha comprado, especificamente para o trabalho, no lixo, e perdi a cabeça. Comecei a gritar com ele, dizendo que o que ele estava fazendo era moralmente errado e que não era para ele jogar fora as coisas dos outros. Fui até meu gerente de RH e reclamei sobre o princípio da coisa. Depois tirei todas as canecas de café do lixo e lavei elas. O lado bom é que se você é uma pessoa calma 99% do tempo, as pessoas têm mais probabilidade de ouvir você durante aquele 1% dos momentos em que você perde o controle. Opinião: jogar comida da sala de descanso tanto faz. As pessoas deixam essas coisas apodrecendo por meses mesmo, mas canecas de café e pertences pessoais, eu também ficaria bravo. História 6. Quando eu trabalhava no varejo, estava no balcão de devoluções quando uma mulher entrou para devolver 2 sacolas cheias de roupas em liquidação. Ela queria recomprá-las, já que os itens em liquidação estavam mais baratos. Isso é contra as regras, obviamente. Então expliquei para ela, mas como sempre ela chamou um gerente, e o gerente acabou cedendo. Como ela comprou os itens em 3 recibos diferentes e misturou eles, essa transação ia levar pelo menos 30 minutos. E eu estava frustrado, mas tentando esconder o máximo possível. Cerca de 15 minutos depois, ouvi uma confusão ao lado. Virei a cabeça e vi que os 5 filhos dessa mulher, completamente desassistidos, tinham se amontoado em um carrinho da loja e estavam empurrando ele. Não sei por que isso me deixou tão irritado, mas apontei para eles e gritei, levantando minha voz pela primeira e última vez em meus 10 anos de trabalho. O lugar inteiro ficou em silêncio, e a cliente ficou tão brava com os filhos que pegou as coisas dela e foi embora. Alguns colegas de trabalho disseram que me ver ficar bravo foi realmente perturbador. É uma bênção e uma maldição ser o cara quieto, eu acho. Opinião: eu provavelmente teria acabado sendo demitido porque teria perdido a paciência com o gerente por ceder a essa bobagem. Detesto gente folgada. História 7. Meu irmão e eu praticamos esportes por algumas temporadas quando éramos crianças. Em uma viagem, eu estava na piscina com alguns dos companheiros de equipe dele, brincando na água, e o filho do treinador estava sendo um babaca como sempre. Meu irmão era uma das crianças menores do time, então o filho do treinador sempre mexia muito com ele. A maioria das crianças no time do meu irmão não gostava dele, mas ninguém falava nada, para não serem os próximos. Desta vez, ele achou que seria engraçado pegar a bebida do meu irmão bem na frente dele e cuspir nela. Meu pai me ensinou desde pequeno a não deixar ninguém mexer com meu irmão ou irmã, então eu fiquei muito bravo. Peguei impulso e o empurrei de ombro para dentro da piscina. Como ele tinha acabado de chegar, ele ainda não tinha tirado a roupa e chorou porque seu telefone celular e iPod foram estragados. Ele literalmente saiu correndo gritando: "Vou contar pro meu pai." Bem, isso saiu pela culatra porque todos defenderam meu irmão, e o treinador não ficou nada feliz em descobrir o quão babaca seu filho tinha sido. Ele foi o único que ficou encrencado. Opinião: parabéns ao seu treinador por não apoiar o filho babaca dele. História 8. Na área de saúde, você é muito repreendido por coisas bobas, como: onde está meu refrigerante? Ou: esqueça esse médico, ele demora uma eternidade. Mas uma paciente realmente passou dos limites. Ela não gostou que eu liguei para o hospital anterior em que ela esteve na noite anterior para pegar seus registros, para que eu pudesse ver o que foi feito. Isso é completamente legal, feito o tempo todo para evitar perder ou repetir alguma coisa. E sim, ela assinou uma autorização para que pudéssemos fazer isso. Ela então saiu do quarto e jogou um copo de isopor cheio de urina em mim. Eu desviei por 1 milímetro, mas estragou um monitor de computador. Então ela gritou: "Você vai se arrepender disso."
Vou atrás da sua família. Para mim, essa foi a gota d'água. Eu imediatamente chamei o segurança e, com a ajuda de todos os técnicos e enfermeiros do departamento de emergência, a colocamos de volta no quarto. Tivemos que conter ela devido ao seu comportamento descontrolado, que era perigoso para a equipe, e chamamos a polícia. Assim que obtivemos os registros do hospital anterior, descobrimos que ela tinha feito algo parecido na noite anterior, só que em menor escala. Depois que ela foi liberada pelos médicos, a polícia a levou para a cadeia. Minhas últimas palavras para ela foram: boa sorte lá dentro. Eles adoram as pessoas que fazem esse tipo de coisa que você fez lá dentro. Ela foi acusada de agressão e recebeu pena de prisão por isso, além de várias violações de liberdade condicional. Opinião: os profissionais de saúde da linha de frente e os socorristas passam por cada coisa. História 9. Eu trabalhava em um teatro e uma vez vi um pai pressionando a cabeça do filho para baixo para fazer ele parecer menor do que a altura mínima exigida, para não precisar pagar o ingresso para a criança. A criança estava visivelmente com dor, e eu acabei em uma discussão aos gritos com o pai. Edição: adicionando uma explicação sobre o porquê de haver um limite de altura em vez de um limite de idade. Bem, acho que o sistema foi projetado para crianças pequenas o suficiente para não precisar de um assento separado, ou seja, elas podem sentar com seus pais no mesmo assento e não precisam pagar. Eles decidiram que 90 centímetros seria o ponto de corte, o que significa que depois dessa altura os pais precisariam comprar um assento separado para a criança. Não é tanto que o filho seja novo demais para não ter que pagar, assim que ele é pequeno o suficiente para não precisar do seu próprio assento. Então, o ingresso dá direito a um assento. Você pode comprar um ingresso para seu filho com menos de 90 centímetros se quiser e usar o segundo assento para o seu filho ou suas malas. Não é um assento gratuito. Você pode escolher os assentos que quiser, então ninguém mais pode reivindicar esses assentos que você comprou. Opinião: sem ofensa, mas sistemas baseados em altura para coisas assim onde realmente deveria ser baseado na idade não fazem sentido. História 10. Eu nunca gostei de jogar futebol americano em geral, porque não sou uma pessoa agressiva, mas na quinta série, eu tinha um companheiro de equipe que, durante os treinos, sempre se alinhava na minha frente. Ele me agarrava pela máscara e me puxava para o chão. Eu deixei isso acontecer durante a maior parte da temporada até que comecei a ter problemas no pescoço e dores, com os quais ainda lido. Durante um dos nossos treinos finais, eu estava levando água pelo campo e decidi que já estava cansado disso. Corri a toda velocidade, o derrubei com todo o meu peso e enquanto o prendia embaixo de mim, agarrei a máscara dele e bati repetidamente sua cabeça no chão, até que meus treinadores me puxaram para longe dele. Depois do treino, eu estava correndo voltas até que minha mãe veio me buscar. E quando a temporada acabou, decidi mudar para o basquete. Opinião: ninguém chamou a atenção dele por isso? Pelo que eu saiba, agarrar a máscara de alguém é penalidade séria no futebol americano. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.